Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso primeiro webinar desse ano. A gente vai falar hoje sobre a cultura data-driven no pricing. Boa tarde a todo mundo. Eu acho que mais algumas pessoas vão estar se conectando aí dentro de instantes, mas a gente vai aqui aquecendo rapidinho. A gente separou esse tema agora no começo do ano, e eu acho que num bom momento, assim, né? A gente separou esse tema que é como usar os dados para que a gente possa aí gerar mais resultados, principalmente resultados de curto prazo nos nossos negócios, na área de pricing, mas não somente na área de pricing. A gente trouxe hoje um convidado, que é o Breno. Ele já vai se apresentar. Dá um oi aí, Breno, só para garantir o áudio. Fala, pessoal, tudo bem? Isso aí, já. Áudio perfeito. Eu sou o Ricardo Ramos, sou fundador e CEO aqui na Precifica. A gente aqui é especializado em pricing, em soluções de pricing para ajudar varejistas e fabricantes que estão aí hoje tentando gerar mais resultados, margem, volume nos seus negócios, no varejo online, no varejo físico, tá bom? Deixa eu trazer aqui rapidamente, antes de a gente começar, um breve recado. A gente vai seguir uma dinâmica aqui de bate-papo, provavelmente aqui com interação de vocês, assim que vai ficar bom. Então, procurem, ao longo da apresentação, enviar dúvidas e comentários aí pelo chat. Tá aqui no slide, vai ter um ícone aqui embaixo para vocês. Então, ao longo do bate-papo aqui, o Breno vai fazer uma apresentação e a gente vai trocar aqui algumas ideias ao longo desse tempo. É muito importante que vocês interajam aí para que a gente possa pegar um pouco aqui do que vocês vão estar mencionando, sejam dúvidas, sejam opiniões, e a gente possa incorporar, deixar mais rico aqui. A ideia é a gente ter realmente essa troca. E se vocês quiserem depois material, mais informação, abrir um bate-papo mais direcionado sobre algo que a gente vai falar aqui, nosso contato está no QR Code, só escanear, tira a fotinho, faz contato com a gente marca uma próxima rodada. Ao longo da apresentação, o Rodrigo, aqui do nosso time, o Analine, ele está com a gente, ele é nosso Head de Marketing e Comunicação, vai fazer aqui o meio de campo no chat, vai trazer aqui as perguntas de vocês. Tá ouvindo aí, Rodrigo? Tudo certo? Dá um oi aqui, só para garantir. Tudo certo, bem-vindo a todos e ótimo webinar. Maravilha. E aí, no finalzinho, a gente deixou aqui uns 10 minutos para a gente abrir para perguntas. Então, a gente vai responder no final ao backlog de perguntas que vão estar no chat. A gente vai abrir também para quem quiser falar aqui, abrir o microfone, trocar uma ideia, fazer pergunta, colocar uma opinião. Vai ter essa oportunidade lá. Mas, de novo, não deixem de escrever aqui no chat ao longo aí da apresentação, tá bom? Eu vou me preparando aqui para passar o bastão para o Breno. Se o Breno puder aí subir a apresentação, eu já vou deixando aqui para você seguir, tá certo, Breno? Se apresenta aí para o pessoal aí, por favor. Show de bola. Ricardo, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Eu acho que vai ser um bate-papo super bacana aí de um tema extremamente em alta e espero que a gente consiga agregar aí com alguns insights aí ao longo de toda essa apresentação, que eu acho que esse é o nosso principal motivo de estar todos reunidos aqui nesse momento. Né? Então, me apresentando, tá, pessoal? Eu sou o fundador da Viso, tá? Eu estou imerso no universo digital aí desde 2012, né? Então, eu transitei por diversas áreas dentro de uma agência e consultoria, né? Então, eu era responsável pelo P&L de CRM durante muitos anos, aí dentro dessa consultoria e agência. Então, participei de diversos projetos ao longo desses 10 anos aí, falando aí de companhias B2B, B2C, D2E, então, Ambev, L'Oréal, Arezzo, enfim, diversos players aí no nosso segmento focado aí na parte de e-commerce.
né? E o principal desafio na época, né, e ainda era justamente transformar aí todos os dados que envolvem uma operação de e-commerce ou de varejo em insights estratégicos para a gente poder aumentar a performance e aumentar o GMV, né, da companhia. Simples assim, né? Então, e a gente sabe que no nosso universo, às vezes, acaba que tem uma série de plataformas que envolvem nosso dia a dia, né? Que às vezes é muito moroso, muito custoso a gente desenvolver uma cultura, né, data-driven, né, que é muito do conceito que a gente vai trazer aqui dentro, né? Então, daí que surgiu a ideia de desenvolver a Biso, né, que é uma plataforma de inteligência de dados, né, focada 100% para e-commerce, né, onde nosso principal objetivo é fazer toda a leitura de todos os dados que envolvem a operação, né, e ser o braço direito aí nos tomadores de decisões aí no dia a dia, né, fornecendo diversos outputs aí ao longo desse caminho, né, que a gente sabe como é moroso e tem muito trabalho no dia a dia. Então, a ideia é justamente utilizar a tecnologia a nosso favor, né, em prol da evolução dos resultados do nosso negócio. Então, acho que vai ser super bacana agora contar um pouquinho para vocês. Então, isso aqui é um pouquinho da nossa trajetória, né, enfim, de alguns clientes, né, que a gente atende aqui no nosso ecossistema. Tá? Eu acho que o mais importante agora, né, que às vezes fica com aquele principal ponto, aquela barreira, né? O que é a cultura data-driven, né? Então, eu preciso ter uma operação extremamente madura do meu lado, o que é esse conceito, como é que eu aplico isso, né, dentro da minha operação, né? Então, eu trouxe aqui, basicamente, um slide matador, né, onde eu vou abordar aqui um pouquinho do que é esse conceito, né? O que é ter uma cultura data-driven dentro da sua operação, né? Então, hoje em dia, né, é quase que impossível, né, a gente tomar algumas decisões na base do achismo, né? Então, eu acho que se eu fizer isso, vai funcionar, eu acho que se eu fizer aquilo, vai trazer retorno, né? Então, hoje, é quase que impossível a gente ter tomadas de decisão sem estar respaldado, né, por dados, né? Então, a cultura data-driven nada mais é do que tomadas de decisões baseadas em dados que comportam, né, que complementam e que direcionam uma determinada ação em cima de uma identificação de padrões dentro do que está acontecendo dentro desse negócio, né? Então, é difícil, é complicado criar essa cultura dentro da companhia? Não, né? Então, a gente tem uma série de mecanismos, né, que se a gente entender o conceito, com certeza a gente já está aplicando a cultura de dados dentro da companhia, só que a gente, às vezes, acaba que acha que é uma coisa muito mais complexa, muito mais robusta, né? Então, resumidamente, né, para deixar super claro aqui o que seria esse conceito, né? Basicamente, é um processo, né, onde a gente consolida todos os dados que envolvem o nosso negócio. Então, trouxe aqui um exemplo do e-commerce, né, onde a gente tem plataformas de e-commerce, analytics, de mídia, atendimento, logística, CRM, que muitas vezes esses dados estão totalmente descentralizados, né? Então, que é super importante fazer a correlação dessas plataformas, né? Então, às vezes acaba que é um processo muito complexo, né? Mas que é de extrema importância a gente entender que todos esses dados são extremamente complementares, que vão nos dar insights e vão ajudar a gente a levantar hipóteses do que está acontecendo dentro do negócio. Então, a cultura data-driven não é somente para a parte de performance, de mídia, enfim, mas sim qualquer tomada de decisão que precisa ser baseada em dados. Então, trazendo para o universo de RH, a parte de turnover, né? Trazendo a parte de logística, tempo de entrega, enfim, tudo isso é baseado nesse conceito, né? Então, a ideia da proposta é justamente consolidar essas informações e a gente traduzir e transformar esses dados em informações relevantes para a gente poder ter alguns insights do que a gente precisa fazer que vai realmente impactar o nosso negócio. Então, às vezes, a gente pode identificar a questão de um produto que está de baixo giro, só que
às vezes ele nem está com uma campanha de sessões de tráfego para esse determinado produto, que isso está impactando a performance, ou aquele tempo médio de entrega, né, que a gente está tendo de um determinado pode estar impactando no processo de venda ou atendimento, aquele SLA de resposta ali, né, da operação do dia a dia. Então, isso é super importante, a gente mapear tudo isso, baseado nesses dados, para que quem está no dia a dia tome uma decisão, né? Então, 100% agora é importantíssimo a gente tomar esse tipo de atitude para poder fazer uma escolha de uma estratégia, de captar investimento, de trazer resultado para a operação. Então, sem o respaldo do dado, é quase que muito complexo da gente ter um indicador que vai dizer, vai aumentar a probabilidade, né, de resultado dentro do seu negócio. Né? Então, aqui, basicamente, eu dei um overview bem macro do que é o conceito. Né? Então, tenho certeza que todo dia a gente acaba olhando algum número ali, que acaba que a gente tem algum insight. Mas a ideia é cada vez mais entrar no nível granular, porque a soma desses indicadores, conforme a gente vai otimizando, vai mudar o ponteiro do negócio. Né? Então, aqui é super importante a gente ter esse tipo de visão. Tá? Então, aqui eu trouxe também, falando em dados, né, acho que é importante trazer alguns dados que mostram a relevância, né, de ter essa cultura enraizada dentro da companhia. Né? Então, aqui eu trouxe um dado da Harvard Business Review, né? Então, que 48%, né, das empresas listadas na Fortune afirmam que há uma redução de custo na implementação da cultura data-driven. Então, olha como é importante, né, esse indicador, esse número. Ainda mais no cenário macroeconômico que a gente esteja passando, é super importante a gente ter certezas das tomadas de decisões para que a gente tenha cada vez uma rentabilidade maior dentro do nosso negócio. Isso se aplica em qualquer modelo, tá? Então, seja no e-commerce, seja no varejo físico, seja no comércio, enfim, né? Então, aqui, como é importante? Por quê? A partir do momento que a gente tem essa visão, onde a gente usa essa parte analítica dos dados para facilitar a tomada de decisão, consequentemente, a performance do nosso negócio vai melhorar, a gente vai trazer uma rentabilidade maior para o negócio e a gente vai estar mais preparado para dar um próximo passo, né, na alavanca de crescimento da companhia. Né? Então, por isso é extremamente importante a gente ter isso como um hábito, né, como um comportamento do nosso dia a dia para justamente extrapolar isso dentro do nosso negócio. Né? Então, aqui eu também trouxe um estudo da Gartner que as aplicações da inteligência artificial auxilia diretamente nas tomadas de decisões. Então, aquele sonho, né, que a gente quer ter um respaldo de um AI a nosso favor, não é possível se a gente já não tiver tendo um trabalho de cultura ali, é uma evolução, né, de toda essa parte de organização. Por isso que é extremamente importante, né, hoje a gente dar os primeiros passos ali de deixar tudo isso organizado, ter dados, ter massa crítica suficiente dessas informações, porque aí, junto com a inteligência artificial, a gente vai conseguir ter esses outputs, esses insights de maneira automática. Por quê? A ideia é a gente ter velocidade nessas tomadas de decisões, né, durante o nosso dia a dia. Então, aqui traz um gráfico aqui de como é a questão da evolução do AI, que eu acho que é um ponto super importante, né, que o Ricardo vai abordar um pouquinho mais para frente, de como isso a gente se aplicaria, por exemplo, na parte de pricing, né? Então, é super importante a gente já estar preparado com essa cultura organizacional de ter tomadas de decisões baseadas nos dados, ter esses dados em mãos, ter visibilidade no negócio para poder, de fato, dar esse próximo passo. Então, aqui eu mapeei alguns principais gaps operacionais que acabam que a gente tem no nosso dia a dia e acaba que às vezes a gente nem percebe. Então, o que acontece? Às vezes a gente não tem informações consolidadas. Como eu falei, a gente tem diversas plataformas ali que envolvem a operação do nosso dia a dia, só que a gente não tem uma visibilidade, a gente não tem controle de tudo isso. Né? Então, com uma cultura data-driven aliada ao AI, por exemplo, a gente conseguiria, por exemplo, trazer e organizar, basicamente, todo esse cruzamento de dados e informações para vocês terem uma visibilidade como um todo. Né? Outro ponto importantíssimo, principalmente a gente está falando do varejo online, do e-commerce, que é o tempo de reação, a velocidade de mudança. Se a gente não identifica
determinados comportamentos, seja de clientes, seja da jornada do consumidor dentro do e-commerce, seja a parte de mídia, de atendimento, logística, acaba que a gente pode perder uma oportunidade latente que a gente não identificou, ou deixar um gap que esteja acontecendo e a gente não consiga ter um tempo de reação muito mais rápido, porque a gente sabe que 15, 20 minutos que a gente acaba ganhando dentro da operação de um determinado indicador, né, isso vai impactar incrementalmente na sua meta do dia, consequentemente da semana e do mês. Né? Por isso que, por exemplo, essa parte do tempo de reação, então, soluções que tem esse AI, né, onde a informação vai até você e tem essa flexibilidade durante o dia a dia para você mudar estratégias, é super importante para o próximo passo. Então, isso é um fator extremamente benéfico para a gente dar um próximo passo e alcançar novos resultados. Comunicação interna e visibilidade. Então, às vezes, a gente está tão preso no operacional que a gente não sabe onde a gente precisa ir, quais são as alavancas que a gente precisa seguir dentro do negócio para poder acelerar oportunidades. Né? Então, por isso que é importante ter essa parte de identificar essas oportunidades e uma comunicação simples e direta sem ruído. Né? Então, onde a gente já aponta e dá, de fato, o foco naquilo que é o principal problema ou oportunidade dentro do negócio, que aí entra muito nesse próximo ponto, que é a capacidade produtiva, onde a gente direciona melhor os esforços, né? Então, a gente tem uma eficiência maior dentro da nossa operação. Não adianta a gente querer abraçar o mundo, sendo que a gente está fazendo uma série de ações, só que aquela que realmente precisa ser feita, a gente acaba não aplicando no dia a dia. Então, por isso que é super importante a gente focar naquilo que realmente traz o resultado. Então, toda essa parte de cultura data-driven, onde a gente tem esse AI que vai dar esses insights, esses outputs, é extremamente importante. Então, esse é o nosso grande propósito também de companhia como Bizo. Né? Então, ali a gente consegue auxiliar de uma maneira super simples, em 2, 3 cliques, vocês vão ter acesso a toda essa gama de dados e informações e essa velocidade que é super importante dentro do negócio. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos que são do nosso cotidiano, né, que impacta, né, essa questão relacionada à inteligência artificial baseado nos dados que a gente tem dentro da operação. E eu aposto que o desafio no pricing é gigantesco, né, Ricardo? Sem dúvida, Breno. Você estava falando ainda há pouco e você tocou bem no comecinho ali, você falou sobre hipótese, e aí eu lembrei de uma frase bem legal que eu vi esses dias e até coloquei no chat aqui pro pessoal, né? Falaram assim, né, que sem uma hipótese, você é só mais uma pessoa com dados em mãos. Então, dados é muito importante, mas se você, a partir dos dados, não conseguir formular hipóteses e tiver processo para validar se essas hipóteses se confirmam como solução para algo, também não vai, né? E a gente vê isso bastante no price. Achei bem legal que você comentou isso, e a gente vê bastante isso no pricing. Eu trouxe aqui, antes de falar um pouco mais aqui do caso prático, eu trouxe alguns casos práticos aqui, eu vou compartilhar com vocês, como a gente utiliza dados na prática, com a ajuda de machine learning, da inteligência artificial. Então, eu trouxe isso para vocês. Mas antes, eu quero comentar um pouco sobre qual é o contexto disso, né? Por que a gente acha que a inteligência artificial é uma grande aliada do negócio? Que problema, efetivamente, que ela está resolvendo para a gente? Dentro da nossa visão aqui na Precifica, a gente entende que o mercado, por suas limitações em volume de produtos que geralmente existem no varejo, a gente acaba, então, se concentrando ali na gestão de uma curva A de produtos, em vários aspectos. Eu estou aqui me referindo ao pricing, mas a gente pode levar isso para outras áreas da empresa também. No pricing, a gente pode pensar o seguinte, a gente vê com muita frequência um trabalho naturalmente ali mais no baixo nível, mais, eu quero dizer, mais detalhado na curva A de produtos, aquilo que mais vende e, portanto, precisa de mais atenção. Mas aí o restante daquela curva de produtos, que não a curva A, acaba não tendo o mesmo esforço de otimização. E aí eu estou falando sobre definir preços, definir promoções, otimizar aquela oferta
para capturar o mercado-alvo. Então, esse nível de detalhe, ele está muito concentrado na curva A, em poucos produtos, né, onde eu represento aqui essas bolinhas que geram grandes resultados, o que é bom, mas o ponto é que a gente deixa, pela limitação operacional, deixa de entrar no detalhe de fazer um trabalho mais minucioso em todo o mix de produto. E aí é onde a gente entra, como parte da solução, entra com a tecnologia, com o machine learning, onde hoje a gente aplica esse tipo de técnica para otimizar resultado, para descobrir oportunidades num número muito grande de produtos. Então, a diferença entre trabalhar ativamente, manualmente, somente na curva A e depois replicar, meio que no Excel, replicar descontos e política de preço para o restante do catálogo de produtos, a diferença entre fazer isso na curva A e fazer o que o Machine Learning se propõe a fazer para a gente em alta escala é realmente o resultado que se tem fazendo pequenas otimizações numa escala muito grande. Otimização na curva A, mas também uma otimização ali na curva B, na curva C, em todo o long tail. Então, essa é a grande ideia do Machine Learning. E aí, o que a gente entende como solução ideal? A gente entende que a solução ideal é, sim, utilizar dados, ou seja, né, usar essa cultura data-driven, né, usar dados para provar hipóteses e para direcionar investimentos e para tomar decisões até táticas sobre preço e promoção, mas não deixando de lado todas as metas do negócio. Porque também algo que a gente vê aqui super comum é que muitas vezes você tem uma área buscando o resultado da área e que às vezes o resultado da área é um trade-off para o resultado da companhia. Às vezes você foca muito no resultado da área e você deixa de alcançar um resultado mais macro da companhia. Por exemplo, você pode ter ali uma área comercial que está definindo as políticas de preço, né? Então é parte da engrenagem da companhia. Então define as tabelas de preço, as políticas, faz um estudo, e aí você tem ali a área de marketing que está trabalhando para gerar demanda. Então ela parte daqueles preços, daquelas promoções, e vai trabalhar campanhas para gerar demanda. E aí muitas vezes o marketing está pedindo ali mais desconto, mais promoção, e aí você tem uma área de supply que está de olho no nível de estoque, está preocupado com ruptura, e aí o marketing está gerando demanda e o estoque está acabando, e aí a área de marketing está focada em gerar tráfego e venda naturalmente, a área de supply está preocupada porque o estoque vai acabar, e aí você tem na ponta lá a área financeira, que está olhando margem, que de repente está dizendo lá para a área comercial que aquele preço não pode ser praticado, que aquela faixa de desconto tá muito pesada. Então você tem áreas olhando para métricas diferentes e a nossa visão sobre uma ótima solução data-driven que utilize as técnicas de machine learning para gerar resultado, o resultado para a gente é o resultado da companhia. Então, idealmente, é um pouco do que eu vou mostrar para frente, a gente traz essas métricas, esses objetivos de cada uma das áreas, porque no final o preço é para gerar demanda, a demanda é para escoar estoque, e você usa estoque para gerar margem. É mais ou menos isso. Então uma coisa está interligada na outra, e aí eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente orquestra tudo isso e a gente traz isso que a gente chama de visão holística, que é o machine learning, a inteligência artificial, trabalhando a favor dos gestores do negócio, gerando resultado para o negócio. E essa é uma onda que veio para ficar, a gente mais recentemente está vindo uma onda muito grande de novas ferramentas e novos usos de inteligência artificial e para mim esse é um marco bem importante, acho que a gente está vivendo aqui um marco, eu falo para muita gente que para mim esse ano de 2022, 2023 para mim é quase que aquele marco dos anos 2000, quando a internet passou a ser internet e várias companhias surgiram e tudo começou a mudar e depender muito de internet. Inteligência artificial é algo amplo, eu acho que ela tem um peso desse tamanho e vai transformar muitos negócios. E eu trouxe aqui rapidinho 2 estudos que mostram isso, né? Acho que esse estudo aqui, ele mostra que o varejo, aqui embaixo, ele é o setor, dentre vários aqui, ó,
que ele se mostra mais maduro na adoção de tecnologias baseadas em inteligência artificial. Essa barrinha verde escuro mostra o nível de adoção e ela está à frente de várias outras áreas. Provavelmente porque é uma área que ela já é, de fato, muito dependente de tecnologia, mesmo no varejo fora da internet, vamos dizer assim, né, físico. Hoje é tudo muito integrado, mas mesmo no varejo físico, cada vez mais dependente de tecnologia e muito gerador de dados. Acho que varejo gera muito dado e hoje a dificuldade não é gerar dado. Acho que hoje a dificuldade ainda é extrair informação desse monte de dados que são gerados e ainda pouco utilizados. E uma barreira hoje que a pesquisa aponta é que mais de 50% dos entrevistados aqui dizem que tem dificuldade de colocar para funcionar uma solução desse tipo. Então, 19% aqui fala que não tem time, as pessoas não são qualificadas, não são treinadas, é tudo muito novo, então não tem gente capacitada. Depois, 18% fala que ainda tem muita dificuldade com dado, então tem muitos dados, mas a qualidade do dado ainda não é adequado para produzir bons resultados, então é um grande desafio aqui. E por fim, 17% aqui tem bastante dificuldade de enxergar caso de uso. Como é que eu vou usar isso aqui no meu dia a dia? Onde que isso aqui vai dar resultado? Então, identificar casos de uso na operação. O segundo estudo aqui que reforça isso que eu estou dizendo, esse estudo aqui é recente, ele mostra também aqui um quadrante sobre frentes que são importantes, segundo a pesquisa, que geram alto valor para os negócios, então tá nessa linha de cima, são tecnologias que já estão mostrando que geram valor, agregam valor para os negócios e que estão maduras. Então essa coluna aqui, alta maturidade, ou seja, já foi testado, está comprovado que gera resultado. Então nesse quadrante aqui à direita, canto superior, eu destaquei 3 pontos que tem bastante a ver com o que a gente está falando aqui hoje. A gente está falando sobre tecnologia de inteligência artificial, então é o tema da pesquisa, né? Tecnologia de inteligência artificial focadas em resolver problemas de otimização de inventário, de estoques, esse é um ponto. Super importante, principalmente agora em 23, a gente vê o setor inteiro muito concentrado em gerar resultado de curto prazo, com muita otimização de investimentos, né? Então, olhar para dentro de casa e extrair o máximo de resultado. Otimização de preços, é o segundo tópico aqui, e análise de competitividade, inteligência competitiva, é um pouco do que a pesquisa está abordando aqui como pontos assim, super maduros, geram resultado comprovadamente e que são tendência aí no momento em que a gente está. Bom, se vocês enxergarem aí alguma ligação com o que vocês estão vivendo aí na companhia, deixa aí no chat aí comentário e a gente vai trazendo aqui pro papo, tá bom? Eu trouxe 4 casos, 4 exemplos de aplicação de dados dentro do varejo, que fazer manualmente é muito difícil, daria até para fazer num número muito pequeno de produtos, ainda assim muito difícil, e com a ajuda do machine learning e tal, a gente ganha uma escala muito interessante, uma assertividade interessante, e a gente produz esse tipo de resultado que eu vou mostrar aqui. Então, o primeiro caso aqui, a gente está falando de um produto, e esse produto aqui, o que a gente está olhando aqui na tela agora, esse gráfico, ele é basicamente o range de preços da concorrência. Então, a gente está olhando o preço no concorrente, é algo que no varejo todo mundo olha, então como é que os concorrentes estão trabalhando o preço? O preço ele está indo aqui de 50, passando um pouco de R$80, então tem uma dispersão grande, mas o centro da competição mesmo está aqui. A grande maioria aí dos concorrentes estão realmente trabalhando entre 50 e 60 reais, mais ou menos. Aqui é onde está o jogo. E nesse caso aqui, esse nosso cliente está trabalhando essa faixa de preço, então visivelmente ele está procurando bater o preço dos concorrentes, então ele está trabalhando aqui, dá para ver historicamente, esse dado é de agora, dessa semana. Então ele vinha trabalhando
uma redução de preço, então dia após dia ele vinha baixando os preços, até que o preço dele aqui, ó, acho que esse dado aqui deve ser de ontem, ele estava aqui sendo, digamos assim, praticamente o menor preço do mercado. A gente falar aqui do núcleo da concorrência. Então ele está olhando muito para a concorrência e movimentando o preço dele para atrair demanda. E o resultado vem, assim, se a gente olhar para a venda, né? Então vamos pensar de novo lá, se a gente estivesse falando da área de marketing gerando demanda, a área comercial trabalhando uma precificação para atrair demanda, junto com a área de marketing que está rodando as campanhas. Então está dando certo a demanda, à medida que o preço cai, a demanda cresce, e aí bacana, só que a gente tem um outro dado, que é o dado, digamos assim, lá da área de supply. Então, o que a gente está olhando nesse gráfico? A gente tem um produto, isso aqui são dados reais, isso aqui é um produto que ele tem 60 dias como meta de giro de estoque, então é um produto que ele deveria ter um ciclo de reposição de 60 dias. Né? Então, é feita uma compra, essa compra tem que durar 60 dias, mais ou menos isso. E aí o que acontece é que à medida que as vendas vão acontecendo, o preço vai baixando, a venda vai crescendo, vai vendendo mais, o estoque vai acabando. Idealmente, isso não devia acontecer, porque a gente está aqui reduzindo a duração do estoque, enquanto as vendas deveriam estar mais próximas possível desse nível de estoque aqui, dessa meta de estoque. E com o uso da inteligência artificial, o que a gente traz é exatamente essa tela aqui. O que a gente está trazendo? Primeiro, para eu fazer qualquer tipo de previsão, e isso aqui, por exemplo, essa curva, é uma previsão de quanto tempo tem mais de estoque. A gente precisa entender o que influencia a venda, que não é só o preço da concorrência, mas aqui a gente percebe que tem uma série de outras variáveis, como sazonalidade, então a época do ano, o meu preço, o preço da concorrência. Então, isso aqui é o modelo de preço definido por machine learning automaticamente, são as variáveis que afetam a venda desse produto, e automaticamente, através disso, a gente consegue ter uma previsão de elasticidade. Nesse caso aqui, um produto que, na verdade, a gente consegue aumentar o preço e derrubar pouquíssimo a venda dele. Então é um produto que, pela elasticidade que a gente consegue ver, é que se a gente não tivesse baixando o preço dele, a gente poderia estar capturando, ainda assim, um grande volume de vendas. Então aqui é uma recomendação de preço, né, que a gente gera para o nosso cliente, isso fica na plataforma, e chegar a essa conclusão só é possível por conta de machine learning, porque testar as diversas variáveis que podem afetar esse produto, a venda desse produto, descobrir esse conjunto e qual é o peso dessas variáveis juntas, é um trabalho bastante moroso para se fazer manualmente. E aí imagina se a gente está falando de um portfólio de 1.000, 10.000 produtos. É impossível de se fazer isso manualmente. Chegar nessa precisão. E aí, com base nisso, né, o que o nosso algoritmo traz é a recomendação para sair do preço de R$ 52,90, que é o que está no site agora, e aumentar para R$ 58,11. Então, essa é a recomendação que o algoritmo dá, baseado, de novo, nessas variáveis todos, com toda essa previsibilidade. E aí a gente está falando de sair de uma margem de 15% para 22%. Uma margem de R$ 8,00 por unidade vendida para 12. É 50% de ganho, né, se a gente utiliza esse tipo de recomendação. E aí, naturalmente, isso é feito com base em histórico de vendas, etc. e tal. O segundo caso é uma situação de estoque, é um produto que ele tem uma data para ser liquidado, pensa num produto com validade, vão passando os dias, essa curva cinza, que é a minha meta, ela vai reduzindo porque eu vou me aproximando cada vez mais da data de vencimento. E essa linha verde é resultado da estimativa de cobertura de estoque. Então começou em 75, os preços foram trabalhados aqui, ó, baixou o preço, então ficou aqui alguns dias trabalhando o preço mais baixo. Chegou aqui no nível ideal de cobertura, mais ou menos no dia 15, o preço começa a subir. E aí a tecnologia, ela vai trabalhando preços de modo a equilibrar sempre o ciclo de vida daquele estoque. Nunca deixar faltar o produto antes desse prazo, nunca deixar excedente de estoque para que a empresa tenha que dar fazer ação e tal.
sempre dentro dessas linhas aqui, que são os limites de preço, que são dados como restrições, né? O caso número 3, aqui acho que perguntaram se é elasticidade interna ou externa, né? Nesse caso aqui, ó, a gente tem elasticidade externa, cruzada, porque a gente traz o preço da concorrência, e aí essa elasticidade, ela é resultado não só daquele padrão que a gente vê na literatura, preço-quantidade, ele é resultado, inclusive, do preço da concorrência. Então, a gente pode falar que isso aqui é resultado de elasticidade cruzada, externa, usando o preço de concorrente também. Acho que, não sei se respondi aí a pergunta do Ivan. No terceiro caso aqui, eu mostro como é possível fazer simulações, uma vez que a gente, usando a inteligência artificial, conseguiu montar um modelo de previsão, ou de predição, tá? Predição. Então aqui a gente tem um modelo de predição. O que é isso? A gente tem uma série de variáveis que explicam o comportamento de demanda de um produto, e aí essas variáveis são usadas em conjunto, eu posso mexer nelas, para prever o que vai acontecer. Então, por exemplo, se eu aumentar 10% o preço, então o preço 319, se eu aumentar em 10%, tá aqui, o que acontece? Então, esse produto aqui, no caso, elasticidade 0,47, o que acontece? Eu acabo derrubando a venda desse produto em 4%. Tá bom? Isso só é possível fazer esse tipo de previsão se a gente tiver um modelo bem construído. Porque, do contrário, eu posso fazer uma previsão sem assertividade. E aí, esse modelo aqui, ele é construído com 2 anos de histórico de venda e toda técnica de machine learning, né? Aqui, a gente faz uma segunda simulação em cima desse mesmo modelo. Tudo bem, se eu manter o meu preço, então, não mexer nele, mas e aí se o concorrente baixa 10%? E tudo mais constante aqui. O que acontece? Aqui a gente também tem um resultado estimado. 3% de queda na minha venda, no meu faturamento. Então é o seguinte, se o concorrente baixar preço e eu seguir o preço dele, eu também baixo 10%. O que acontece? Eu não perco venda, porque eu sigo o preço dele, equalizo o volume, mas em equalizando o volume, eu perco 10% de faturamento, GMV, e perco 21% de margem. Então, tomar decisão é fácil. O difícil é tomar decisão de forma super embasada. E para isso, a tecnologia trabalha a nosso favor, usando os nossos dados para fazer esse tipo de predição. Por fim, aqui no quarto caso, na verdade, eu só trago um exemplo, isso aqui é um caso real, um exemplo sobre como a gente performa usando inteligência artificial na precificação dos produtos, em comparação a um grupo de produtos, que é a linha vermelha, em comparação à linha vermelha, em comparação a um grupo de produtos que não está usando inteligência artificial. A empresa está operando do modo que costuma operar, usando a técnica que costuma usar, usando as planilhas, usando pesquisa de mercado e tomando ali as suas decisões, que nesse caso aqui elas eram meio que semanais e tal. Então a gente tem um teste AB. A gente tem a linha verde comparada à linha vermelha, a linha verde é a inteligência artificial precificando e a gente está medindo o quê? O quanto a gente entrega de margem acumulada na linha verde em comparação à linha vermelha. O quanto a inteligência artificial entrega de resultado além do que se faz usando os métodos tradicionais de pesquisa e precificação. E aqui foi o resultado coletado ao longo de 60 dias. A gente acumulou aqui um ganho de 20%. Isso aqui foi num universo pequeno de produtos, inclusive, para provar o conceito e seguir para uma implantação mais ampla, mas é bastante fácil de entender plotando esses resultados num time-lapse assim como esse, e a gente pode olhar resultado usando várias métricas. Aqui eu trouxe a margem, mas a gente poderia olhar volume, poderia olhar faturamento, e assim sucessivamente. E aí, de novo, a gente falou lá no começo, inteligência artificial é um negócio que está ganhando força e é cada vez mais aplicado a muitas áreas de negócio da empresa. Varejo está cheio de casos de uso e é um setor muito rico em dados para a implementação desse tipo de técnica. E aí acho que o Breno também trouxe mais alguns casos para
para compartilhar com a gente aí. Quer compartilhar aí teu material, Breno, por favor? Show. Vocês estão visualizando aí? Acho que está todo mundo visualizando na Tudo tela certo. aqui agora, né? Show. E pegando um pouquinho do gancho que você até comentou, né, Ricardo? Me peguei muito na frase, né? Imagina fazer tudo isso manualmente, onde você tem que analisar toda essa stack, gama de dados que envolve a sua operação. Isso que você estava falando era só da área de pricing. Né? Imagina a gente estar falando na parte de logística, de mídia, de CRM, de atendimento. Imagina quão complexo isso e ser aplicado isso no nosso universo. Né? Então, por isso que aqui eu trouxe 3 cases aqui de alguns dos nossos clientes, né, que vai basicamente trazer aqui uma perspectiva de como a gente pode usar a inteligência artificial como um acelerador da cultura data-driven, né? Então, a gente viu inicialmente aquela questão de tomar decisão na base de dados, mas como o AI pode potencializar isso e deixar tudo isso de uma maneira muito mais simples e rápida, né? Então, pegando um pouquinho o gancho, né? Falando um pouquinho de um case aqui que a gente trabalhou com o time da New Balance, né? Então, qual que era o principal problema que a gente precisava sanar aí com relação ao universo da loja? Então, a gente precisava ter agilidade nas tomadas de decisão, né? Então, com agilidade, a gente conseguiria identificar oportunidades através, por exemplo, do comportamento de compra dos clientes, para que a gente conseguisse ter um CAC menor e um lifetime value maior, né? Que seria o ciclo de vida do cliente de uma maneira muito mais longínqua, né? Então, aqui, dentro numa das nossas funcionalidades, por exemplo, que eu estou tentando traduzir, seria aquela dinâmica de tempo de reação. Então, através de triggers, né, de alguns gatilhos sistemas que, através do AI, a gente consegue identificar, a gente consegue municiar de informações, né? Então, trazendo alguns exemplos, não, se os produtos estão acabando, então os estoques os mais visitados estão sem cobertura, ou, por exemplo, se a gente atingiu somente 60% do faturamento da meta projetada, o que a gente pode fazer para poder mudar a estratégia? Ou o budget de mídia estourou, né? Então, o que a gente vai revisitar? Né? Então, em cima de tudo isso, dessa inteligência, né, e velocidade no tempo de reação, baseado em toda a parte analítica, né, de todos os dados, a gente conseguiu ter, por exemplo, um incremento, né, um aumento de 30% do crescimento de share, por exemplo, da área de CRM, né, e uma queda de custo de transação de 5%. Então, o nosso custo por transação acabou sendo muito mais barato, tendo em vista através dessas estratégias de comportamento de compra que a gente conseguia ter essa dinâmica. Então, aqui a gente conseguia entender a variação do seu CAC, porque às vezes eu estou gastando muito, faz sentido eu desdobrar isso? Será que eu estou gastando da maneira mais eficiente? Eu estou canibalizando mídia? O que está acontecendo? Né? Então, aqui a gente já consegue ter esse tipo de visibilidade, principalmente na análise de cohort, né, que é uma análise onde a gente consegue entender as safras, né, de aquisição. Então, imagina entender qual que é a recência, né, da base que você adquiriu de clientes ao longo da sua série histórica inteira. Como é que você vai entender qual que é o melhor canal que você precisa atingir, qual que é a estratégia que você precisa abordar para rentabilizar a sua operação, né? Então, por isso que é importante a gente ter o respaldo da tecnologia para a gente poder ter essas tomadas de decisão super rápido, né? Então, se a gente for criar essa análise na mão, ou se a gente for analisar todos os indicadores que impactam, por exemplo, no seu CAC, né, no seu custo de aquisição ou no seu lifetime value, isso daí vai ser um trabalho gigantesco, que a gente vai perder uma janela de oportunidade que a gente tem que ter essa velocidade, né? Então, isso aqui foi um case super bacana que a gente construiu junto com o nosso parceiro também, né, a Maestra, e junto com a New Balance, para a gente poder ter esse acréscimo de resultado. Outro exemplo super importante, que é na parte de compras, produtos, crescimento, né? Então, eu tenho um cliente nosso, um varejo de brinquedos, onde a gente precisava, o desafio era o crescimento de vendas. Só que, através da nossa inteligência, muitas vezes a gente acha que a venda está atrelada somente à campanha de mídia que não está performando, mas a gente ainda não analisou se a jornada do consumidor dentro do site, né, do CRO, né, está funcionando super bem, ou se a gente tem cobertura de estoque suficiente, né? Então, aqui é um exemplo de um relatório que a gente consegue mandar, onde a gente analisa a gente identifica todos os SKUs, por exemplo, dos clientes, né? E a gente identifica
que tipo de produto que precisa trazer mais visibilidade, quais são os produtos que estão sem cobertura, né, que eu acho que vai muito atrelado à estratégia de pricing que o Ricardo mostrou aqui para a gente anteriormente, né? Então, ter essa dinâmica, né, onde você vai ver que um problema de cobertura de estoque é o que está impactando o nosso volume de vendas, né? Então, não é a campanha de mídia que não está performando, ou a campanha de e-mail marketing, enfim, é um detalhe que, se a gente não tiver uma visão holística, né, que foi um ponto que o Ricardo comentou anteriormente, ter a visão 360 do negócio, a gente não vai conseguir identificar esses gaps dentro da operação. Por isso que é importante ter o respaldo de soluções para justamente trazer de uma maneira facilitada esse processo de tomada de decisão dentro da sua operação. E aí todo mundo fala, pô, mas isso daí só influencia em operações mega maduras? Não, pelo contrário. Né? Então, a gente trouxe aqui um case também de um cliente nosso da Nuon, né, que é uma operação extremamente enxuta, onde a gente precisava ganhar prazos na gestão de tudo isso. Né? Então, o AI acabava que facilitando o processo de tomar decisão, onde a gente mapeava as principais alavancas, por exemplo, das principais campanhas que você tem dentro do seu e-commerce, né? Então, o que precisa ser acelerado, qual que é o indicador-chave, porque você está tão imerso, então, às vezes, você tem a operação enxuta, você faz toda a parte de atendimento, você sobe campanha de marketing, você negocia com fornecedor, você anuncia os marketplaces, então, você não consegue ter tempo para poder, de fato, olhar no detalhe todos esses indicadores. Por isso que é importante ter esse tipo de visibilidade para poder acompanhar. Um outro exemplo também é a questão da conversão do seu site. Imagina analisar todas as páginas do seu e-commerce, por exemplo, né, ou do seu site institucional. Onde eu vou conseguir identificar alavancas? Então, aqui, por exemplo, nesse report, eu consigo identificar as páginas mais relevantes. A gente consegue identificar as páginas mais relevantes do seu e-commerce e mostrar quais são as páginas que precisam de fato ter atuação. Né? Aquilo que eu falei anteriormente, aquele foco. Não adianta eu falar, mexer numa página, num produto de curva C, por exemplo, que não tem tanto impacto financeiro do resultado do negócio, né? Para poder investir um tempo do time ou de um parceiro, né? Então, aqui a gente consegue parametrizar tudo isso. Então, acompanhamento nessas análises mais mastigadas, a gente teve um crescimento de 30% do faturamento da operação, né? A gente diminuiu em 32% a taxa de rejeição, identificando esses principais processos, né, no processo de compra, né? E também a gente teve um aumento muito grande na questão do share do CRM dentro de tudo isso. Tá? Então, isso aqui, pessoal, são alguns exemplos, onde eu trouxe exemplos de como o AI impacta na sua área de CRM, como o AI impacta no seu time de compras de produtos, né? E principalmente também como o AI impacta aí na análise das suas campanhas, né? E da usabilidade do seu site. Então, isso aqui é um pouquinho de como na prática, né? Às vezes a gente quer fazer isso na mão, mas é humanamente impossível a gente conseguir entrar no nível granular e acompanhamento de todas essas metas. Né? Por isso que você tem que usar a tecnologia como seu principal parceiro para você poder ganhar escala, né? E para poder, de fato, aumentar o GMV e aumentar a performance do seu negócio. Né? Então, esse aqui é um pouquinho do nosso propósito também, até como companhia, como Biso, que justamente a nossa estratégia como software, como produto, é justamente pegar esse conceito de cultura data-driven, aplicado e potencializar com AI em todas as camadas de atuação, em todas as áreas dentro do e-commerce. Né? Então, esse aqui é um pouquinho de como a gente já tem gerado de resultado para o negócio, que eu acho que é super importante vocês terem a visibilidade que é preciso para dar um próximo passo. Se a gente quer otimizar, de novo, retomando aquele ponto, onde a gente está com um cenário macroeconômico muito desafiador, onde a gente precisa ser cada vez mais rentável, precisa ter margem dentro do negócio, então a gente precisa entender no granular esses indicadores, como aplicar tudo isso. Né? Então, esse aqui é um pouquinho de alguns cases aí de uso aí que a gente pode ser aplicado, que pode ser aplicado dentro do nosso universo de e-commerce, tá bom? Legal. Bacana. Bom, como quem me conhece aí sabe que eu sou fascinado por aprender, leio muito e gosto também de recomendar aí literatura para o pessoal. Então, trouxe aqui 2 sugestões. E as minhas sugestões aqui são as seguintes. A primeira delas é esse livro, Ruído. É um livro que eu terminei de ler agora recentemente, muito bacana. E ele
ele nos ajuda a entender a diferença entre o que é um viés numa análise, numa tomada de decisão, do que é um ruído nessa análise. Então, toda vez que a gente vai analisar um dado para formular hipóteses e para tomar decisões no dia a dia, é super importante a gente conseguir distinguir o que é um movimento real do que é simplesmente um ruído ou o que é simplesmente um viés na informação. Porque não tratar essas duas coisas, às vezes, pode levar a interpretações bastante desastrosas assim. Então, recomendação de leitura, eu deixo esse livro, acho que é bem legal. E o segundo, eu já havia recomendado esse livro em outras transmissões, O Homem que Decifrou o Mercado. Um dos melhores livros que eu já li, assim, porque conta a história da gestora Renaissance, que utilizou machine learning numa época em que o mercado financeiro não usava isso, e eles, ao longo de mais de 20, 30 anos, construíram lá vários modelos de predição e de otimização para operar no mercado de ações e no mercado de títulos, enfim, vários tipos de ativo, não só ações. E aí ele mostra como a ideia surgiu, como ela foi aplicada, como ela foi testada e como eles venceram, e hoje é a gestora que historicamente mais entregou resultado ao ano, desde sempre no mundo. Então é um livro bastante curioso, e também já comentei outras vezes que eu uso muitas referências no mercado financeiro para o nosso universo de pricing. Tem muita coisa a ver, tem muita experiência nesse universo do mercado financeiro que pode ser aplicada no nosso universo de pricing, de varejo. Então, deixo aí essas minhas duas recomendações. Uma frase aqui que eu também peguei agora recentemente, achei bem legal. É uma frase que eu gosto bastante e acho que foi até hoje que eu vi no LinkedIn. E aí eu falei, pô, vou levar essa frase, né? Ela diz o seguinte, que a única coisa mais difícil do que ganhar uma vantagem competitiva é você manter essa vantagem competitiva, ou seja, não perdê-la enquanto você tem. Essa frase é muito legal, porque é muito difícil botar para funcionar uma estratégia, seja uma estratégia de pricing, qualquer estratégia dentro de um negócio, uma estratégia vencedora, é muito difícil de fazer isso. Exige muito do time, exige muito dos parceiros, preciso trabalhar em conjunto, os dados são fundamentais, as técnicas são ainda mais fundamentais, porque só dado não resolve, precisa ter técnica, precisa ter ferramenta, precisa ter metodologia, e se isso é difícil, depois que você encontrou essa aposta vencedora, esse método vencedor, manter isso perpetuando é ainda mais desafiador, é o que a frase diz um pouco. O Morgan Housel, ele é uma pessoa que escreve sobre finanças, tem best-seller e tal, então acho uma referência bem bacana. Antes de a gente abrir agora para a gente responder aqui as perguntas, eu fiz uma brincadeira hoje e trouxe um último slide. Nessa brincadeira aqui, eu entrei lá no OpenAI, no chat GPT, não sei se todos aqui conhecem. Quem não conhece, vale super a pena vocês entenderem o que é isso. É um conjunto de tecnologias generativas que estão surgindo no mercado, tem a ver com inteligência artificial. Então, a OpenAI criou uma ferramenta. Essa ferramenta, na verdade, é um conjunto de modelos de inteligência artificial que, a partir de dados que estão sendo capturados da internet, de livro, então eles estão crawleando a internet e formando, então, essa base de conhecimento absurda, eles se propuseram, então, a dar uma ferramenta para responder a perguntas. Então, você faz uma pergunta e ele te dá uma resposta. Enquanto o Google, você faz uma pergunta e ele te dá onde está a resposta, então ele te dá o site onde tem aquela resposta. Vocês vão ver aqui na prática que eu fiz ali uma pergunta para ele sobre a cultura data-driven. Essa aqui é a ferramenta e eu filmei a minha tela. Então, deem uma olhada para vocês verem o poder da tecnologia e o que é possível usando dados, né? Então, eu perguntei para ele o que é cultura data-driven e, com base nos dados que ele tem no modelo, ele simplesmente está me respondendo ali, ele não está me dando um link para eu ir navegar em qualquer site, ele está usando a base de conhecimento dele para produzir uma resposta, tipo assim, autoral.
Essa resposta ela não está escrita em lugar algum. Ela é produzida em tempo real. E eu fiz aí, então, uma segunda pergunta, né? Eu pedi para ele me dar um checklist para que eu pudesse ali avaliar, né, se a minha empresa ela tem cultura data-driven. E aí eu recomendo que vocês usem esse checklist produzido aí pelo ChatGPT para que vocês façam essa avaliação internamente, né? Então façam essas perguntas. Vocês estão capturando dados, coletando dados em alta escala, dados internos da empresa, dados externos do mercado? Vocês estão analisando esses dados? Tem equipe dedicada para fazer isso, especializada para fazer isso? Extrair insight nos dados? Esses dados estão integrados dentro da companhia, estão disponibilizados para as pessoas que trabalham no dia a dia tomarem melhores decisões? As decisões no dia a dia, elas são baseadas nestes dados, nos insights, ou é tudo muito opinião, muito enviesado? Bom, priorização de dado, cultura de experimentação, fazer teste, e por aí vai. Cortou aqui o vídeo, mas eu deixo o material com vocês. Vocês vão receber aí uma cópia do material. E eu acho muito legal essa ferramenta, recomendo que vocês deem uma olhada, vale super a pena. E agora a gente chegou aqui ao finalzinho, bem em cima do tempo. A gente pode, né, Rodrigo, a gente pode abrir aqui para responder algumas perguntas do chat. Se alguém quiser também aqui abrir o microfone aqui e compartilhar alguma opinião, até perguntar aqui via áudio também, só levantar a mãozinha aí que o Rodrigo abre o microfone, tá bom? Vamos lá, Ricardo. A gente tem algumas perguntas que chegaram pelo chat e a Ana Paula também levantou a mão. Então, você quer dar uma olhada no chat enquanto eu vou habilitando para a Ana Paula responder? Como achar melhor abrir o microfone? Pode ser? Melhor. Quer abrir a... A Ana pode perguntar aqui enquanto você vai organizando o chat ali, né? Tá, então só um minutinho, deixa eu liberar. Ana, por favor, pode fazer sua pergunta. A Ana está com áudio. Enquanto a Ana conecta o áudio, vamos dar uma olhada no chat então, né? E vou puxar uma primeira aqui, do chat. Tem uma primeira pergunta aqui. Como são capturadas informações em relação ao mercado? Temos, por exemplo, site e utilizamos plataforma de venda como Mercado Livre. Como vocês podem garantir informações expostas, taxas de acerto, etc. Não tem o nome da pessoa aqui. Eu acredito aqui que a pergunta seja aqui para mim. Vou dar a resposta. Talvez se o Breno puder entender aqui, está no contexto, complementa, tá bom? Aqui do nosso lado, a gente captura dados externos usando robô, usando crawler, né? Então, é como se fosse o Google indexando os sites na internet. Então, a gente faz dessa forma, usando robôs. A gente navega nos sites de e-commerce, incluindo marketplaces, incluindo comparadores de preço e Mercado Livre, e a gente faz a simulação de compra como um consumidor. Clica no produto, muda a variação, bota no carrinho, pega o frete. Então, o processo de captura é deste modo. E aí, naturalmente, neste processo em alta escala e automatizado, a gente depende muito de uma série de QAs, né, de processos de qualidade para fazer testes nos dados que estão sendo capturados e entregues para os nossos clientes, tá? Não sei se eu respondi a pergunta aí por completo. Só para complementar, Ricardo, do nosso lado também, né, a gente acaba conectando os dados aí de vendas e performance dos marketplaces. Então, a gente está integrado com alguns conectores de mercado, né? Então, Market, Q2, e diretamente também com algumas plataformas, onde a gente consegue entender quais são os canais, quais são os produtos, categorias que performam por cada tipo de canal. Então, a gente consegue fazer essa leitura dentro do software da Bizo e a gente consegue direcionar esforços ali para entender qual que é o canal que tem maior penetração aí por tipo de produto, por mix, enfim. Tá? Então, aqui do nosso lado, a gente tem esse conector já pronto com esses hubs para a gente poder ter acesso a essas informações de Mercado Livre, B2W, Amazon, enfim. Tá bom?
Eu acho que essa pergunta foi feita pelo Alexandro. Ele colocou aqui no chat que vocês responderam aí. É isso aí. Web scrapping, é isso aí, Alexandro. Beleza, mas qual que é a próxima pergunta aí, Rodrigão? A gente tem o seguinte, ó, Ricardo, direcionado a você. Como você enxerga o emprego do machine learning para o setor atacadista, onde os preços dos concorrentes não são tão abertos e muitas vezes as únicas informações que temos é o histórico interno da performance do produto ou segmento? Quem fez foi o Mário Jefferson Pereira. É o Mário? Mário, né? Obrigado, Mário, pela pergunta. Olha só, o dado de venda, o histórico de vendas, é um dado muito valioso, tá? A gente usa geralmente 2 anos de histórico, e aí depende do caso, a gente pode usar um pouco mais, mas geralmente a gente usa 2 anos de histórico, e o dado de venda, ele é muito importante, muito importante. Então, assim, um setor que não tenha o dado da concorrência, que também a concorrência naturalmente, principalmente para produtos altamente comparáveis, produto de alto consumo, a concorrência, né, pode afetar bastante, a gente consegue, através da venda, da exposição do preço, histórico de exposição do preço, então, na linha do tempo, qual era o preço que estava exposto, idealmente, na linha do tempo, qual era a posição de estoque e mais a venda. Então, no mínimo a venda, a gente consegue já trabalhar a modelagem usando machine learning, mas idealmente o preço que estava exposto, o estoque que existia disponível e qual que foi a venda. Usando essas coisas, a gente tem uma proxy de intenção de compra e a gente consegue também medir os preços que não geraram venda. Esse dado é muito importante. E a gente só consegue medir o preço que não gerou venda se a gente tiver o histórico de preços preços expostos. Né? Então, imagina que num determinado dia, você trabalhou um determinado produto a R$4 ali na prateleira e não vendeu nada. Saber que naquele dia a R$4 não vendeu, não vai estar no histórico de vendas, né? É muito importante. Porque aqui a gente tem uma proxy para a intenção de compra. A gente tem um cliente que ele é B2B no setor pharma, e ele tem uma empresa que faz coleta de preços em loco, né? A gente não faz isso. Então ele tem equipe de campo que vai nas lojas e pega preço, e a gente consome do próprio cliente esse dado de concorrência. Então existem empresas hoje que fazem pesquisa de campo no teu setor, então daria para a gente capturar a pesquisa de preço em campo, offline, e agregar nos modelos, inclusive a gente já faz isso, tá bom? Se eu respondi aí a pergunta por completo. Tem outra pergunta aqui do Hugo, né? Isso. Se tem um caso, algum case utilizando a IA, perdi aqui a pergunta. Na Na precificação, precificação do setor da logística. logística não, a gente tem case de monitoramento, mas não tem case de precificação, tá bom, Hugo? Seria até interessante, né? Seria até interessante, mas a gente não tem. E a gente tem uma outra aqui do Diego. Quais tipos de cruzamento de informações são utilizados para determinar a elasticidade? Poderia detalhar melhor, por gentileza? Perfeito. Então, assim, ponto de partida. O que é padrão é a gente pegar ali um histórico de preços e quantidades vendidas, né? Então, vamos falar de analisar uma variável preço que influencia na quantidade vendida. Então, preço e quantidade. Esse seria o mínimo necessário e o padrão. O que a gente faz? Antes de trabalhar a elasticidade, a gente tem modelos de machine learning que eles são responsáveis por descobrir quais são essas variáveis, além do preço, quais são essas variáveis que influenciam a venda. Então, antes de medir a elasticidade, a gente vai descobrir que, além do preço, o meu preço, né? Além do meu preço, eu posso ter o preço do concorrente. Então, pode ser que o preço do concorrente influencie a minha venda.
Para certos produtos, pode ser que eu seja um líder de mercado e aquele player seja tão pequeno que ele mexendo no preço, ele é um concorrente, mas naquela categoria, talvez ele mexendo no preço não me afete. Nesse cenário, a gente provavelmente não usaria a variável preço do concorrente dentro desse conjunto de variáveis explicativas. E assim por diante. Eu mostrei exemplos ali onde a gente usa até sazonalidade. Eu não mostrei hoje, mas tem exemplo que eu já trouxe em outras ocasiões, usando o clima. Então, o primeiro passo é descobrir quais são as variáveis que elas, quando muda o clima, a época do ano, quando elas mudam, a minha venda muda. Feito isso, a gente então traz para aquela análise de elasticidade que ela é mais utilizada com preço e quantidade, a gente traz outros eixos para essa análise. Então, além do preço, a gente vai trazer, por exemplo, como eu falei, o preço do concorrente, a gente vai trazer o clima. E aí, esse é um conceito que está na linha de análise multivariada, né? Onde a gente usa inúmeras variáveis para medir o efeito delas juntos na quantidade vendida. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Então, a gente tem um modelo, esse modelo tem um conjunto de variáveis, e a gente consegue simular, eu posso até voltar aqui um pouco, a gente consegue simular o efeito dessas variáveis dentro da nossa venda. É isso aqui, ó. Então, nesse caso, a gente tem essas variáveis numa técnica de análise multivariada. Elas são usadas para calcular o efeito desses valores aqui na sua venda. No caso aqui, no volume médio diário. Tá? Então, é assim que a gente faz a elasticidade. Eu não sei se eu fui claro aí, se ajudou ou gerou mais dúvida aí. Só me diz aí. Quem fez a pergunta foi? Quem fez essa pergunta foi o Diego. Tá, obrigado, Diego, pela pergunta aí. E tem um ponto que eu acho interessante, o Breno falar um pouquinho mais sobre qual a maturidade ideal de uma operação de e-commerce para implementar a cultura data-driven. Show de bola, show de bola. Rodrigo, respondendo um pouquinho a sua pergunta, hoje, né, qual que é a grande proposta, né? Até mesmo da solução da BIS em si, né? Então, a maturidade é independente, pode ser tanto um novo empreendedor digital ali que está começando a sua lojinha, né, que está começando a anunciar seus produtos, até operações extremamente maduras, a gente conseguiria usar o respaldo da tecnologia para ajudar a ter esse processo de aculturação da metodologia data-driven, né? Então, o que é importante deixar super claro? Deve ser extremamente complexo, o custo deve ser muito alto. Não, pessoal, pelo contrário, né? Então, existem, né? Somos um software, né, de baixo custo de investimento e alto valor agregado para o negócio. Então, a gente tem precificações de acordo com a performance da sua loja, do seu momento de maturidade, né? Então, a gente tem planos que a gente consegue atender, como eu falei, novo empreendedor digital, né, que está começando o seu negócio, até operações mega complexas. Então, pessoal, com relação à maturidade, você pode começar agora, né, para poder, de fato, trabalhar em cima disso. Né? Se vocês quiserem também, se vocês entrarem e visitar nosso site da Visa, vocês têm direito a um trial de 14 dias ali, para vocês poderem plugar os dados, as suas informações, e utilizar o nosso AI e começar a implementar cada vez mais essa cultura, né, de tomada de decisão dentro do universo de vocês, baseado, né, nos dados que vocês têm de performance. Então, independente da maturidade, tem que começar ontem com relação à utilização aí desse mecanismo, dessa cultura para poder melhorar a performance dos resultados de uma operação, tá bom? E eu vou complementar que isso é um processo de evolução contínua, né? Total. Não dá para dizer assim, já estamos com alta maturidade e é isso e estático daqui para frente, né? Então, quanto antes começar, melhor. E mesmo quem já tem, né, algo já rodando, né, já está atuando desse modo, certamente
tem onde se desenvolver e para onde crescer nesse sentido aí, né? Gente, a gente deu aqui o horário, a gente até passou do horário. A gente vai encerrar aqui se não tiver mais nenhuma pergunta. Acho que não tem, né? Tem alguma pergunta, Rodrigo? Não, né? Obrigado aí. Não, né? Eu acho que respondemos as que chegaram aqui. Tá bom. Então, obrigado aí pela participação aí de todos. Quem depois tiver alguma dúvida aí, pode acionar a gente pelo contato, tem o QR Code aqui, tem os nossos sites e e-mail aqui na tela. Tá bom? Obrigado aí, gente. Bom fim de terça aí. Abraço. Obrigado, pessoal.